Bom dia. Tá meio torto aí, mas tá valendo. Tô tomando um café. Ontem eu passei no psicólogo não, no psiquiatra. E ele me receitou fluoxetina e mais algum outro remédio lá que eu esqueci o nome. Que é pra poder ajudar a controlar a questão da ansiedade, quando eu começar a ficar no desespero tudo. E realmente constou a depressão grave, né, bem grave, por sinal. No final eu peguei e perguntei para ele assim, quais recomendações mais você teria? E ele me falou assim, terapia e exercício físico. Eu já faço terapia, tudo bem que eu tinha parado, mas agora eu vou voltar, né? E exercício físico eu já faço há muito tempo. Eu falei, mas exercício? Ele falou, eu falei, né? Eu já faço exercício há um bom tempo. Aí ele falou assim, que exercício que você faz? Eu falei assim, musculação. Ele, mas é esse mesmo que você tem que fazer. Eu falei, tá bom. Mas o que me chamou a atenção é que, assim, eu tava até conversando com meu marido. Eu passei no ortopedista, porque eu tenho um problema no joelho. E aí o ortopedista me fala que eu preciso de... Eu não posso ficar sem musculação. Preciso de fazer academia. Academia, para mim, é um remédio, caso eu queira continuar andando, né? Pela gravidade do que existe no meu joelho. Tá bom. Nutricionista, coma fruta e faça exercício físico. De preferência, né, a musculação. Porque você vai ganhar massa magra. Tá bom. Então, até aqui eu tinha 2 recomendações de exercício físico. E agora no psiquiatra, a mesma coisa. E qual é a conclusão que eu cheguei disso? Eu conversando com ele, chorando, né, tudo tal. Mas aí depois eu comecei a pensar, e quando ele falou que o meu estado é algo grave, eu fiquei pensando assim, porque eu faço de uma maneira cachorra. Eu falo cachorra porque às vezes eu pago academia e não vou. Fazia isso antes. De uma maneira assim, o que acontece? Eu fazia exercício. Então, eu fazia exercício, eu tentava me movimentar, eu fazia coisas que me davam prazer. Tanto é que teve um período que eu fiquei 1 ano, eu não quis saber da minha... E eu não sabia que eu estava... Olha como que é louco. Eu já estava nesse estágio, nesse estado depressivo, e eu não sabia que eu estava nisso. Então, assim, eu fiquei 1 ano afastada da minha profissão, porque eu não queria. Eu falei assim, eu vou tirar 1 ano sabático, né? Eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. E o que me dá prazer? Comida. Me dá prazer isso, mas não é só o comer, é o fazer. Então eu fiquei 1 ano, aí o que eu fiz? Fui fazer bolo, fui fazer cursos, fui fazer torta, fui fazer pão, fiz um monte de coisa em 1 ano. Vendia, não vendia, mas eu fazia. Me dava prazer. Até que isso daí também me tirou prazer, eu não quis mais fazer e acabou. E foi exatamente 1 ano. Mas ainda assim, eu voltando, né? Eu fazia academia nesse período todo. E eu penso que só não agravou mais a situação porque eu fazia realmente exercício físico de uma maneira mais relaxada. Sim, de uma maneira bem mais relaxada, mas eu fazia exercício físico, me alimentava bem,
né? Dava os meus furos, mas eu me alimentava bem. Fazia coisas que me davam uma certa alegria, que me dava um certo prazer. Porque na hora que eu tava conversando com ele, foi uma sensação que, assim, a depressão, ela não aconteceu agora. Ela já estava dando sinais há muito tempo. Acho que uns 2 anos já. Ela já estava dando sinais, só que o fato de eu, né, é a idade, é hormonal, mudança de humor. Mulher, depois que vai para os 40 anos, ela tem esse estágio, ela fica assim mais vulnerável, que não sei o que. Então, era uma série de coisas que eu faz na minha cabeça, né? Na minha cabeça. Não, isso vai passar. Isso daí é uma coisa assim, é da idade. Isso daí é hormônio, porque a mulher ela começa a entrar naquele negócio de pré-menopausa, que não sei o quê. Então, eu não percebia, aliás, não é que eu não percebia, por mais que eu percebesse os sinais, eu sempre tinha uma justificativa para eles. E aí, eu conversando com meu marido pegou e falou assim: talvez isso aconteça com milhares de mulheres, milhares, mas elas também têm a mesma visão e o mesmo pensamento que você. É o hormônio, é a idade, é coisa da minha cabeça. E no fim das contas, elas estão no estágio onde a cabeça dela, o corpo dela tá pedindo socorro, mas a gente tá camuflando. Então, eu comecei a pensar mais sobre isso e a entender que existem as coisas que eu faço para mim na minha vida, na minha rotina, tudo tem um porquê. Então hoje, que nem eu já fui, são 7h25 da manhã. Já fui para academia. Então não é mais aquela coisa assim, já fui para academia, tô tomando meu café saudável. Daqui a pouco eu vou ter que fazer algumas coisas na rua. Tô conseguindo sair. Eu acho que o fato de eu estar, eu acho que é isso que eu quero falar para vocês. O fato de eu ter persistido, mesmo que de maneira sem vergonha, fazendo um exercício, me alimentando bem, mesmo brigando muitas vezes comigo, mesmo tendo essa oscilação de humor, todas essas coisas, eu acho que foi isso que não me fez cair. Então, uma das coisas que eu entendi e agradeço a Deus é que eu tive uma cabeça mais forte para eu não desistir da academia, porque eu tinha um foco de emagrecer. E no fim das contas, esse remédio que ele me recomendou, fluoxetina, alguma coisa assim, ele vai me ajudar a emagrecer. Tive que chegar nesse ponto para poder conseguir emagrecer. Olha! Porque ele falou assim que ele é um... Depois eu vou ver se eu consigo achar como que é esse remédio, mas nós temos a dopamina, que é uma coisa do humor, não sei o que e tal, e a serotonina, alguma coisa assim. Ai, gente, eu não lembro. E essa fluoxetina, ele é um neurotransmissor, acho que é isso, ele é um remédio que ele vai levar um neurotransmissor para poder ativar essa parte do cérebro que ela tá baixa, né? Por isso que vem a depressão. E ele é um remédio indicado realmente para depressão. Só que nisso daí ele tira o apetite. Por quê? Não é que ele vai tirar, você vai deixar de comer, não. Por que a gente muitas vezes come? Porque nós estamos ansiosos. A gente não come 99% das vezes que a gente está comendo, a gente não come porque a gente tem fome, a gente come porque a gente quer
A gente tá ansioso, a gente tá triste, a gente tá com raiva, a gente tá bravo, a gente tá nervoso. Então, mas eu não como assim. Não, mas você belisca. O beliscar é a pior coisa. Então, assim, são coisas assim que aí esse remédio pelo que eu estava entendendo, ele vai colocar em ordem o seu cérebro para conseguir equilibrar ele. Então, assim, a partir do momento que você fez exercício físico, dopamina subiu. Aí você toma esse remédio, tal. É serotonina, alguma coisa assim. Você vai, tomou. Então, equilibrou. Aí, a partir do momento que equilibra, o seu estágio mental tá legal. Então, não pode nem ter mais nem menos, entendeu? Tem que estar ali, ó. Tem que estar trabalhando juntos. Então, uma boa alimentação. E quando eu falo boa alimentação, não tô falando fazer dieta, nada disso. Uma boa alimentação é aquela coisa assim, vegetais, frutas, legumes, menos coisas industrializadas. É uma comida assim, comida da avó, sabe? A comida da nossa avó. A geração nova agora já é a comida da bisavó. A geração atual é comida da bisavó. A nossa geração, que é acima dos 40, é a comida da avó, tá bom? É a comida da avó. Aquela comida assim que você chegava ali e você via a salada, via legumes, via verdura. Às vezes não tinha nem a mistura, mas tinha ali o arroz, o feijão, um legumes refogado, uma salada, e aí sempre tinha uma laranja no final das contas. Ou uma banana, que era laranja ou banana. É essa comida. Então, assim, e eu tenho aprendido isso. E olhando para trás, eu percebi justamente isso, que eu não caí. Quando eu falo para você cair, ficar na cama, desesperada, sem ter ânimo para nada, porque a gente tem esses momentos, mas dependendo do estágio, esses momentos não, eles são ad eterno. Então eu agradeço por eu não ter desistido da academia. E agora eu vou passando mais algumas informações, vou vendo. Ainda não estou bem, vou começar a tomar o remédio a partir de amanhã, porque eu passei no psiquiatra ontem, né? Vou começar a tomar o remédio amanhã. O fluoxetina, ele tem um prazo de para poder movimentar o organismo, são 45 dias para o organismo. Então você vê que não é uma coisa assim de imediato. Ai, tomei hoje, já tô ótima. Não. É um tratamento. E é isso. Eu espero que esse vídeo ajude algumas mulheres, homens também, mas eu acho que a maioria das mulheres, a compreender que o estágio mental é muito importante a gente ficar observando. E para a gente desistir dessa questão assim, mas é a idade, é o hormônio, não. Se sua cabeça não tá legal, se você não está se sentindo como você era antes, sabe? Não só com a energia, mas se você começa a perceber, nossa, tá faltando alguma coisa, eu não era desse jeito, eu não era tão irritada, eu não era assim, procure ajuda. Procure. Porque nem tudo é a idade, nem tudo é uma questão do hormônio. E ainda que seja hormônio, ainda que seja a idade, existem terapeutas, existem medicamentos, existem fórmulas, e quando eu digo fórmulas, o exercício físico, livros, alguma coisa para fazer com que a gente não caia nessa situação. Se eu soubesse disso. Mas enfim. O que importa é que eu tô passando por isso e se alguém estiver passando por isso, que sirva de conselho. Tchau.